Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Mais uma vez eu vou publicar uma mensagem, uma palavra que Deus tem colocado no meu coração e que acredito que é uma palavra para a estação própria. Esta tem uma história muito interessante que eu quero compartilhar. Eu não sei se vai ser uma mensagem, ou duas, ou três, ou quatro. Eu na mensagem que publiquei antes, que era sobre a intimidação, pensava que era só um vídeo, e foram 4 vídeos, porque eu não gosto de me alongar muito, no máximo 20 minutos, 25 minutos, mas esta mensagem há muitos anos, que eu aqui e ali sentia no coração, que se houvesse uma mensagem mais importante, muitas vezes eu disse, esta é a mais importante, esta é a mais importante. Ou seja, naquele momento, no meu coração, e aquilo que se tornou revelação, era o mais importante. Mas em termos de eternidade, em termos de importância para aqueles que vão ouvir, que nunca, ou que poucas vezes, ou que não conhecem este caminho, que nunca se debruçaram sobre a palavra de Deus, que nunca tiveram um encontro com Jesus Cristo, o Criador do Universo, eu creio que esta poderá ser talvez das palavras mais importantes que alguém poderá receber. O título que eu gostaria de dar é Somos Eternos e Não Sabemos. É interessante este título e surgiu desta forma. Aliás, vem de encontro àquilo que... Há uma frase em Portugal que eu, quando cá cheguei, comecei a ouvir, que dizia assim, quando nós nos referimos à nossa infância, não é? Em que nós dizemos assim, éramos felizes e não sabíamos. Então, este título, em parte, surgiu-me assim, somos eternos e não sabemos. Esta mensagem surgiu e hoje eu prometi a mim mesmo não estar à pressa, não estar a olhar para o relógio, não estar a ver se já passaram 10 minutos ou 15 minutos, porque eu sinto que cada palavra, cada minuto, seja água que transborda para a vida eterna, que seja uma palavra viva, seja uma palavra que aqueles que ouvem, como aconteceu comigo, que nós vamos mastigar, vamos digerir, eu gosto de usar esta palavra, ruminar naquilo que ouvimos e fazer a nossa escolha, que poderá ser a diferença entre uma vida eterna onde Deus está e uma vida eterna onde Deus não está. Porque eternos nós somos. E algumas vezes me aconteceu isto na minha vida. Quando eu me preparava para pregar, ao longo dos anos da minha chamada, do meu ministério, algumas vezes eu sentia como que um download. É como que eu estava a receber e começava a escrever aquilo que estava a receber, as revelações, os versículos, a palavra. Mas destas vezes foi muito mais forte. Eu estava a caminhar, talvez uma semana, um pouco mais de uma semana atrás, numa das minhas manhãs, eu não tinha levado um caderno, não tinha levado a minha Bíblia, estava a caminhar e de um momento para o outro, é como que sobrenaturalmente, eu comecei a receber um download do céu, desta mensagem. Eu comecei a falar sozinho, eu esqueci-me onde estava, também não estava ali ninguém, mas mesmo que estivesse, eu esqueci-me onde estava, não via mais nada, e é como se eu já estivesse a pregar esta palavra para alguém, ou para uma igreja, ou para muitas pessoas. E eu lembro-me que eu comecei a correr, fui ter a carrinha, ao carro onde eu tinha o meu caderno, e comecei a escrever aquilo que o Espírito Santo me estava a revelar. E é isso que eu quero passar para aqueles que vão ouvir. É isso que eu quero passar para aqueles que têm sede e fome de receber mais de Deus. E eu quero abrir a palavra primeiramente no versículo base para esta mensagem, que está em João. E é interessante que a maior parte dos versículos que eu tenho nesta mensagem estão todos no Evangelho de João. Não fiz de propósito, mas facilita-me, porque eu não tenho que andar a correr de um lado para o outro da Bíblia, mas está tudo praticamente no Evangelho de João. E eu quero que, se tiver uma Bíblia à sua frente, se não, eu vou abrir no capítulo 10 de João, no versículo 24 em frente, e eu quero chegar ao versículo 28, e diz assim: rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vos-lo disse e não credes.
As obras que eu faço em nome do meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Depois diz assim no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, para todo sempre, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Eu hoje quero falar do assunto mais importante da vida de um ser humano, que é a vida eterna. E eu não quero que isto soe algo normal como a vida eterna, a vida eterna. Não, a vida eterna, jamais, Jesus disse, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, jamais terminará e ninguém poderá impedir isto. Jamais as arrebatarão da minha mão. As minhas ovelhas são as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, eu as conheço. Eu as conheço e elas me seguem. Se há assunto que muda completamente toda a perspectiva da vida, pensa agora comigo um pouco. Eu sempre peço isto quando falo e quando eu oro. Não deixe a sua mente ir para outros lugares agora. Porque a Bíblia fala, Jesus sempre falava numa dimensão para aqueles que estavam preparados, sincronizados para ouvir. Quantas vezes eu nesta série que eu vou falar sobre a vida eterna, somos eternos e não sabemos. Eu vou fazer uma linha condutora sobre a questão de que Jesus falava numa dimensão e os ouvintes muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, estavam numa outra dimensão. Como diz o bom português, este provérbio português, Jesus falava em alhos e eles respondiam em bugalhos. E isto é tão verdade, eu nunca tinha falado isto antes. E quando o Espírito Santo me levou a começar este ministério, o Ministério Embaixadores de Cristo, a exortação para o corpo de Cristo, ele levou-me assim num dia a 3 versículos. Um deles, ele deu-me o nome, Embaixadores de Cristo, que ele disse, nós somos embaixadores de Cristo como se Deus por nós rogasse. Este era o nome, Embaixadores de Cristo, desde 2001. Depois deu-me a mensagem, deu-me a missão, ide e dizei ao povo a mensagem completa desta nova vida. Ide e dizei ao povo a mensagem completa. A mensagem completa desta nova vida. Esta é a missão, a mensagem. E já o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E só depois é que eu reparei que estes 3 versículos eram ambos, os 3. Capítulo 5, versículo 20. 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Somos embaixadores de Cristo. A missão, ide e dizei a mensagem completa desta nova vida. Atos, capítulo 5, versículo 20. E a mensagem, a mais importante mensagem que um ser humano pode receber, a mais importante mensagem que um pregador pode pregar, é sobre Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. João, capítulo 10, versículo 28, diz, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Agora, algo tremendo que eu quero falar. E isto foi tudo como que eu disse, download, que fui recebendo naquele dia enquanto eu caminhava e que fui escrevendo.
Jesus falava numa dimensão do Espírito e os ouvintes estavam numa dimensão, a maior parte das vezes, natural, carnal, dos 5 sentidos. E isto é tão importante, tão importante. A Bíblia fala, eu quero ir lá em João, mais uma vez João, capítulo 4, versículo, a partir do versículo 24, ou antes do versículo 24, no versículo 10, um dos capítulos mais tremendos da Bíblia, que nos mostra, mais uma vez, que Jesus falava numa dimensão e os ouvintes estavam numa outra dimensão, mas ele nunca desistia dos ouvintes. E no capítulo 4 de João, a partir do versículo 1, ele encontra-se, aqueles que conhecem a palavra de Deus, com uma mulher samaritana. Só para entenderem o contexto, na altura, os judeus não falavam com samaritanos. E jamais um homem falava com uma mulher sozinho, samaritana. Jamais. Para nós entendermos este contexto. E criou-se aqui um ambiente em que Jesus estava cansado. A Bíblia fala que ele estava cansado, sentou-se. Os discípulos tinham ido comprar comida a uma vila próxima. Jesus estava sozinho, aproximou-se, teve sede e foi ter a um poço. Vocês podem ler a história toda, não tenho tempo, no capítulo 4 de João. E quando uma mulher vem samaritana para tirar água para ela, e Jesus começa uma conversa tremenda com ela. Eu vou já abreviar para o versículo 14. Ele começa a falar com ela e ele diz-lhe, dá-me água. E ela diz-lhe, mas como é que tu, sendo judeu, me pedes a mim, uma mulher samaritana, água? E agora começa a diferença entre o mundo do espírito e o mundo carnal em que ela estava. Ele estava numa dimensão e ela estava noutra. Eu sei que isto é um pouco talvez exaustivo, mas eu não quero perder esta oportunidade de transmitir esta revelação. Agora repare como Jesus falou. Jesus disse no versículo 13, capítulo 4, versículo 13 de João, afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede, a água do poço. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, glória a Deus. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Capítulo 4 de João, versículo 14. A água que eu lhe der jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, agora veja que a mulher está completamente noutra dimensão. Na dimensão da carne, do físico. Diz-lhe assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E ele começa a mostrar-lhe que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. Isto é tremendo. Jesus só se revelou como Messias, que eu me lembro agora, aqui de um momento para o outro, a 2 pessoas individualmente. Foi a esta mulher samaritana e ao cego, que está no capítulo 9 de João, que eu vou lá, se o Espírito Santo permitir, mais à frente ou numa outra mensagem sobre isto. Jesus revelou-se o Messias a um Zé Ninguém, como se diz em português. E ele é esta mulher e ele a seguir disse-lhe Jesus, vai, e eu não era para falar isto, mas vai, chama o teu marido e vem cá. Agora repare nisto, como Jesus transformou a vida daquela mulher. Ele estava a falar na dimensão do Espírito e já lhe tinha dito que aquela água que ele lhe dá vai jorrar para a vida eterna, nunca mais terá sede. Vai buscar o teu marido. Ao que respondeu a mulher, eu não tenho marido. E disse-lhe Jesus, agora veja a parte sobrenatural. Respondeu-lhe Jesus, bem dissestes, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus mostrou um milagre que transformou a vida daquela mulher. E ela disse-lhe, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. E depois ela começa uma conversa com ele. Então, onde é que nós devemos adorar? E é aqui que eu queria chegar em relação a este ponto que eu quero chegar sobre entre o espírito e a parte natural e a parte espiritual. Em que Jesus revela-se e diz, mas vem a hora, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Agora ele diz uma das maiores revelações da história da humanidade. A uma mulher samaritana. Capítulo 4 de João, versículo 24, ele diz-lhe, Deus é Espírito. Deus é Espírito.
e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A palavra de Deus também fala em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e agora uma coisa que eu quero aqui acrescentar entre parênteses, que é o seguinte: eu não estou aqui a dar a minha opinião. Muitas vezes as pessoas me perguntam: oh, mas o que é que tu achas? O que é que tu pensas? Eu não penso nada. Eu não acho nada. Os seguidores de Cristo, os embaixadores de Cristo, não são chamados para acrescentar ou diminuir da palavra de Deus. Eu não tenho que achar nada. As pessoas não estão interessadas na minha opinião. Eu não quero dar a minha opinião. Eu sou embaixador de Cristo. O embaixador é simplesmente para representa o seu país. Eu represento, no meu melhor que eu posso fazer, no máximo do meu entendimento, eu represento o reino dos céus. Eu sou representante. E esta é a constituição do reino dos céus. Não é Portugal, não é Malásia, não é Indonésia, não é outro país. É a constituição do reino de Deus. E nós temos que nos submeter à constituição, à palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo. O problema é que muitas vezes nós não estamos sincronizados com a dimensão do Espírito. Nós vivemos nesta dimensão e Deus quer que nós passemos para a outra dimensão do Espírito para entendermos, senão não entendemos. Onde eu entendi também como isto, nós temos um rádio. Agora poucas vezes nós ouvimos um rádio, mas o rádio tem que ser sincronizado na frequência que nós queremos ouvir. As ondas de rádio estão aqui por cima de mim. Se eu tiver aqui o aparelho para buscar a onda de rádio que eu quero obter, ao eu rodar, eu vou encontrar ondas de música, seja o que for que está a ser transmitido agora, aqui onde eu estou. Existem ondas de rádio que eu não consigo ver, eu não consigo sincronizar, eu não consigo ver, eu não consigo ouvir o que estão a transmitir. Porquê? Porque eu não estou sincronizado com a emissão que está a ser transmitida aqui, porque eu não estou a usar a frequência, o aparelho que é necessário. É a mesma coisa. Nós podemos olhar para a palavra de Deus e não perceber nada. Porquê? Porque nós não estamos sincronizados através do poder e da presença do Espírito Santo. Mas isso é uma outra mensagem. Eu quero avançar porque já vi que não vou conseguir, isto vão ser várias mensagens, mas eu estou super entusiasmado para falar sobre a vida eterna, sobre como alcançar a vida eterna, sobre esta diferença entre estar sincronizado com o Espírito e aquilo que nós vemos à nossa volta. Eu quero avançar neste ponto também, sobre que a 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, fala verdadeiramente que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. Nós somos um espírito, nós não somos um corpo. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo físico, porque não conseguimos viver nesta dimensão do espaço-tempo sem um corpo físico. Por isso Jesus se transformou, Ele deixou o céu, Ele se transformou, Ele habitou, entrou num corpo para poder falar. É interessante que há umas alegorias, ou umas histórias que eu um dia ouvi que é tremendo, que me ajudou há muitos anos atrás a entender que alguém explicava que é como que uma luva e uma mão. Imagino que eu agora coloco aqui uma luva na minha mão. E eu mexo a minha mão e o que eu vejo é a minha luva a mexer-se. E a ideia que dá é que a luva tem vida. Porque a luva mexe à medida que eu quero mexer os dedos. Mas se eu tirar a luva e mandar fora, a luva fica completamente inerte, não se mexe. Porquê? Porque não há vida na luva. O que estava a fazer a luva mexer-se era a vida, era o espírito, exatamente no nosso corpo. Nós somos um espírito que fazemos mexer este corpo. E isto é interessante porque isto faz toda a diferença para nós entendermos que Deus quer que nós passemos para uma outra dimensão do Espírito Santo, uma outra dimensão do reino espiritual para entendermos todas as coisas. E isto vai dar pano para mangas. Agora eu quero falar um último ponto antes de terminar este primeiro vídeo, que se refere à diferença tremenda que eu também um dia entendi entre ver para crer ou crer
para ver. E isto vai fazer toda a diferença. Nós vivemos num mundo em que todo o mundo à nossa volta, nós temos esta frase: eu tenho que ver para crer, ver para crer. Enquanto que no reino de Deus é exatamente o oposto. Crer para ver, crer para ver. Antes de eu avançar neste ponto, queria voltar bem agora à minha mente outra passagem, outra história que me ajudou no início da minha caminhada cristã. Sobre esta questão de Deus, é espírito, ele vive numa outra dimensão. Aliás, os cientistas, eu li há pouco tempo um artigo em que dizia, aliás, a ciência, quanto mais evolui, a verdadeira ciência, mais vem provar que a palavra de Deus é totalmente a verdade absoluta. E a ciência, houve aqui uns cientistas aqui há um tempo, eu li um artigo em que diziam que estão a provar que o universo está incluído num outro universo, numa outra dimensão. A dimensão espiritual. A dimensão onde Deus existe. Uma outra dimensão espiritual. E um dia eu li algo que me ajudou tremendo. Imagine que eu estou de pé e estou a ver uma comunidade de formigas lá embaixo. Um formigueiro. Com milhares de formigas. Elas já têm um formigueiro e vejo as formigas a caminhar de um lado para o outro, a mexerem-se. Mas eu, cá de cima, eu apercebo-me que o caminho que elas estão a levar vem aí um perigo e que o caminho que elas estão a levar está a levá-las à tragédia, à destruição. Que elas vão morrer, que aquele não é o caminho. Elas precisam ser salvas. Mas eu começo aos gritos cá de cima. Eu tento fazer os gestos que eu consigo fazer, mas elas não me ligam nenhuma, não percebem nada, nem sequer se apercebem que eu existo. E qual é a solução para eu poder transmitir às formigas, ao reino das formigas, o perigo que elas estão a correr? E qual a solução para a vida delas? A única solução é eu incorporar, transformar-me e entrar no corpo de uma formiga para lhes poder falar na dimensão delas. Isto parece uma coisa de uma fantochada, parece talvez uma história da carochinha, mas eu sei que vai ser uma ilustração, vai ser benéfico, vai ser como que se tornar revelação para muitos que vão ouvir esta mensagem. Foi assim que Deus fez. Deus entrou num corpo humano para falar e ficar registado na sua palavra a solução para o ser humano que pecou desde o início e que Deus trouxe a salvação através de um Salvador, através do seu Filho Jesus Cristo, que era e é o Criador de todo o universo. A Bíblia tem muitos versículos sobre isto, incluído Filipenses capítulo 2, em frente a um dos versículos mais tremendos da palavra de Deus, que ele, sendo Deus, abdicou da sua posição de Deus e se humilhou, entrando num corpo humano, e ao estar num corpo humano se humilhou, se negou a si mesmo para ser crucificado na cruz, para pagar o preço, para que nós hoje possamos ter acesso à vida eterna com ele. Glória a Deus. Eu vou só terminar, porque já passaram muitos minutos, mas eu quero avançar. No próximo vídeo eu vou falar algo que tem a ver com esta grande, tremenda, eu vou chamar ao próximo vídeo Ver para Crer ou Crer para Ver. E vou usar 2 capítulos da Bíblia tremendos. Um deles é da história que está escrito em João 20, 24 a 29 e a outra em João capítulo 1, 45 a 50, fala dois testemunhos diferentes completamente. Um é de Tomé, que é famoso no mundo inteiro por querer ver para crer e a repreensão que ele levou. E outro é de Natanael, que teve um único primeiro encontro com Cristo e só porque Cristo lhe revelou um milagre através do poder sobrenatural. Ele acreditou imediatamente antes de ver. Deus abençoe. Eu acredito que será uma série tremenda que já me abençoa a mim. E de que maneira? Para que nós possamos a nossa vida mudar para sempre. Quando a perspectiva vem que nós somos
eternos. Nós somos eternos. Isso vai mudar toda a nossa perspectiva, na nossa prioridade na vida, na forma como nós abordamos o dia a dia, na forma como vemos todas as coisas que se passam à nossa volta. E eu creio que isso é através da revelação que esta palavra, esta mensagem, esta série vai trazer e vai ser uma bênção para todos os que ouvirem. Deus os abençoe e até ao próximo vídeo.